E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o professor Epifânio Galan e esse aqui é meu canal Epifanias. Dando continuidade aí ao nosso curso de Leis de Newton, hoje nós vamos fazer mais uma aplicação que é a chamada associação de polias. Então, como nós vamos começar aqui da aplicação 8, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista para você pegar aí a base conceitual dentro desse capítulo e aí você siga normalmente estudando a partir desse vídeo. Evidentemente que esse material foi preparado para que, mesmo que você não assista aos vídeos anteriores, você consiga entender essa aplicação. É só para justificar aí o fato de começar pela aplicação 8. Então vamos começar definindo, gente, o que são polias fixas, uma polia desse tipo aqui, ó, que está presa, por exemplo, lá ao teto, poderia estar presa no chão, poderia estar presa a uma mesa, né? E polias móveis, como o próprio nome diz, né, bem intuitivo, são polias que podem se deslocar. Ambas as polias, evidentemente, rotacionam, mas esse movimento de rotação a gente não vai levar em conta aqui, né? No ensino superior, sim, ele é bastante importante, estudado aí, inclusive, de maneira bem detalhada, mas aqui no ensino médio não. As polias móveis têm movimento de translação que nos interessam, né? Deslocamentos para cima e para baixo, e as polias fixas não têm movimento de translação, e é exatamente por isso que elas são chamadas de fixas. Maravilha? Bora começar? Determine a intensidade da força que a pessoa deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo A de peso 100 newtons, tá? Corpo A de peso 100 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias, consideradas também ideais, não há atrito, tá? Então, polia não tem massa, fio não estica, né? Fio é inextensível e não tem atrito. Sisteminha ideal. Bora lá para a solução então, gente? Bom, vamos começar na nossa técnicazinha padrão, né? Isola o bloco A, coloca as forças que atuam nele, então a gente tem um peso aqui para baixo e uma tração aqui. Notem que eu estou optando, né, gente, para facilitar um pouco a nossa vida aí, para deixar um pouco mais redondinha também a solução, sem muito preciosismo e tal. Eu estou optando por não colocar os vetorizinhos aqui em cima das letras, então aqui é o módulo, tá? O módulo desse vetor aqui vale T, e o módulo desse vetor aqui vale PA, tá bom? Eu poderia perfeitamente colocar os vetorizinhos, né? Mas aí eu teria que tomar alguns cuidados com relação ao sinal, né? Por exemplo, se a tração que está atuando aqui nesse bloco é T, vetorialmente falando, a tração que atua na polia teria que ser menos T, e muitas vezes esses sinais acabam confundindo a galera aí na hora de aplicar esses valores nos sistemas e resolver, tá? Então, optei por deixar sem os vetorizinhos, mas se você quiser colocar, ou se você vê o seu professor colocando aí, não tem absolutamente nenhum problema, muito pelo contrário, tá? Se tomar os devidos cuidados, é até legal que se coloque os vetorizinhos. Maravilha? Bora seguir? Bom, se esse bloquinho aqui, gente, vai ficar parado, né, o que ele quer no exercício, então a aceleração dele vai ter que ser zero, né? Ele está parado, para continuar parado, não pode ter aceleração. Então, a aceleração é zero. A conclusão é que o módulo da tração tem que ser igual ao módulo do peso, tá bom? Como o peso vale 100 newtons, né, o módulo do peso vale 100 newtons, então o módulo da tração vale 100 newtons. Primeira conclusão importante. Vamos agora pensar na polia, tá? Pensando na polia, ó, vamos voltar lá para a figura original, ó, aqui do lado, tá? Ó. Vamos colocar as forças que atuam nela. Vamos simbolizar os vetores, mas vamos colocar do lado deles só o módulo, tá bom? Então, aqui, ó, T, T' e T'. Repare então, gente, se eu tivesse colocado um vetorzinho aqui no T, tá? Aqui nesse T, eu deveria colocar menos T. Então, vejo por aí muitos descuidos nesse caso, né? As pessoas colocam um T aqui e depois colocam um T aqui. Isso gera uma confusão na cabeça de quem está estudando, que é uma coisa que, pessoalmente, eu não gosto muito, que é o quê? Um vetor vertical apontado para cima vale T e um vetor vertical apontado para baixo vale T também. Isso não é possível, certo? Sentido é uma das características de um vetor. Então, se um vetor tem sentido para cima e outro vetor tem sentido para baixo, esses vetores não são iguais. Se eles têm o mesmo módulo, então eles são opostos. E para indicar que eles são opostos, eu preciso sim colocar o sinalzinho de menos. Então, para evitar esse problema aí, essa confusão, eu prefiro deixar só o símbolo do módulo do lado. Tá? Então, o valor dele é T.
Depois a gente coloca, né, se vale 100, se vale 50, se vale 30, isso depende da nossa escala, tá? E aí eu tenho um telinha para cima, um telinha para cima do outro lado e segue o jogo. Vamos voltar lá para a nossa figura aqui, ó, e vamos colocar lá agora as forças, ó. Então, para dizer que esta polia está em repouso, sempre lembrando, né, essa polia tem movimento de rotação, mas esse movimento não está importando muito para a gente aqui, só a translação. Por isso, a gente está considerando que ela está em repouso. Então, a soma das forças para cima tem que ser igual à soma das forças para baixo. E aí a conclusão é que 2 telinha tem que ser igual a T, né? Telinha mais telinha tem que ser igual a T, 2 telinha igual a T, e o telinha vale T sobre 2. Como o T, a gente chegou à conclusão aqui que vale 100 newtons, então telinha vale 100 sobre 2, que é igual a 50. Volta para a figura, gente. Esse telinha está nessa corda e ele também vai chegar aqui na mão da pessoa, né? Portanto, na mão da pessoa tem telinha. Conclusão, a força que a pessoa deve fazer para manter esse bloco A em repouso é de 50 newtons. Interessante, não? Montagem aí descrita, gente, é chamada de máquina simples. Então, a montagem de uma polia fixa e uma polia móvel faz com que a força que a pessoa deve fazer aqui para manter o objeto em equilíbrio corresponde à metade do peso do objeto. Então, se o objeto tem peso de 100 newtons, a pessoa precisa fazer apenas 50 newtons para poder manter o objeto em equilíbrio. Interessante, né? Porque esse tipo de montagem é bastante usada aí em várias aplicações do cotidiano, dentre elas, por exemplo, alguns equipamentos de academia, né? Então, muitas vezes você está levantando blocos lá na academia, né? Aqueles bloquinhos que tem dentro dos equipamentos, e aí você olha, né, e se impressiona, você fala, nossa, estou levantando aqui nesse exercício de costas, de tríceps, sei lá, de peito, estou levantando aqui 60 quilogramas, né? Pô, estou forte. Mas, na verdade, você nem percebe que na confecção, né, na criação do equipamento, foram inseridas polias móveis. Às vezes uma, às vezes até duas, às vezes até 3 polias móveis, que vão fazendo com que a força que você faz para deslocar aqueles objetos seja sempre menor do que o peso delas. Então, para manter um objeto em repouso, certo? Com uma montagem dessa, você tem que fazer aqui desse lado uma força que corresponde somente à metade do peso dele. Vamos estudar um pouco mais aí? Vamos ver um exercício? É o exercício 12, né, dessa série aqui de aplicações. Então, os outros 11 aí estão nas aulas anteriores. Para quem quiser dar uma olhada aí e estudar um pouquinho mais, fica aí a sugestão. Maravilha? Veja que nós temos agora, galera, o mesmo bloco de peso 100 newtons, as mesmas condições ideais, né, polias sem massa, fios sem massa, não tem atrito, fios inextensíveis, enfim, situação perfeitinha aí para a gente estudar. Só que agora temos uma, 2 polias móveis e uma polia fixa. Vamos ver o que muda? Vamos resolver? Então vamos lá, vamos começar olhando para a polia lá de baixo, ó. Colocar aqui a primeira tração, aí tem uma telinha aqui, uma outra telinha aqui. Então a montagem é exatamente igual à montagem que nós fizemos no exercício anterior, tá? Agora, essa mesma telinha está aqui, tá? Então, repara mais uma vez aquilo que eu falei. Gente, se eu tivesse colocado um vetorzinho aqui, então aqui eu teria que chamar de menos telinha, tá? Não poderia chamar de telinha. Usando só o módulo, aí fica mais bacaninha, né? A gente não precisa se preocupar com essa questão do sinal. Show? Nessa mesma polia, gente, tem uma tração aqui que eu vou chamar de T2 linhas, e do outro lado, a mesma tração T2 linhas. Tranquilinho? Vamos começar a fazer as relações aí que nós temos. Sabemos que a aceleração é zero porque a gente quer justamente saber a força que a pessoa tem que fazer aqui para manter esse objeto em equilíbrio, tá? Vamos lá? Tração em equilíbrio estático, tá? Tração igual a PA, então tração igual a 100 newtons. Lá do lado, telinha mais telinha igual a T, então o telinha vai ser igual a 50 newtons. Até aí, exatamente igual ao anterior. Qual é a novidade agora? A novidade é a segunda polia, tá? Então tem um telinha para baixo, T2 linhas para cima, T2 linhas para cima, conclusão, T' é igual a T2 linhas mais T2 linhas. Então, 2 T2 linhas igual a T' e T2 linhas igual a 25. Portanto, esse T2 linhas vai chegar aqui na mão da pessoa e a força que a pessoa tem que fazer é de 25 newtons. Ah, Epifá, entendi. Quando eu tinha uma polia móvel, a força foi diminuída pela metade. Com 2 polias móveis, a força foi diminuída pela metade e depois pela metade de novo.
Então, foi metade da metade, um quarto. Se tiver 3 polias móveis, ela vai diminuir pela metade de novo e pela metade de novo. Então, vai ser metade da metade, um quarto, metade de um quarto, um oitavo. A força vai diminuir 8 vezes. Se tiver 4 polias móveis, a força vai diminuir 16 vezes. Se tiver 5 polias móveis, 32 vezes e assim por diante. Então, podemos afirmar que a força diminui 2 elevado a n, sendo n o número de polias móveis quando eu quero manter o meu sistema, o meu objeto em repouso. Maravilha, belíssima conclusão, muito boa mesmo, tá bom? Gente, vamos fazer mais um exercício? 13 na tela. Um objeto de massa 20 kg está suspenso por um sistema de polias e fios, como mostrado na figura, onde uma pessoa puxa o fio com uma força de 150 newtons. Mudou agora, né? Comecei pela força que a pessoa faz, ó. Suponha que estes elementos são ideais, isto é, as polias não têm peso e não há atrito entre as polias e os fios, e esses são inextensíveis e sem peso. Nessas condições, e admitindo ainda que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, indique se o corpo permanece em repouso ou se irá subir ou descer e com qual aceleração. Justifique. B. Determine o deslocamento vertical do objeto A, sabendo-se que a pessoa promoveu um deslocamento vertical ΔS igual a 20 centímetros no fio. Galera, exercício já um pouco mais difícil agora, tem que pensar um pouquinho mais para resolver, né? Vamos lá começar a discutir então? Então vamos lá. Lá na nossa polia móvel, temos ali um telinha de um lado, um telinha do outro e um telinha lá chegando na mão da pessoa, certo? Só que o telinha que chega na mão da pessoa, a pessoa que está fazendo agora, está escrito no enunciado 150 newtons. Portanto, tem 150 aqui, 150 aqui, 150 aqui. Então, essa polia está recebendo uma força total de 300 newtons para cima. 150 de um lado e 150 do outro. Lembro com vocês que a massa deste objeto é de 20 quilogramas, certo? Não tem massa esta polia, não tem massa este fio, portanto, esta atração T deve ser igual ao peso desse objeto, certo? Já que não tem massa aqui nessa polia, né? Então, não tem nenhuma perda aqui, digamos, né? Você não precisa gastar nenhuma força para deslocar essa polia aqui. Então, o peso desse objeto vale 20 vezes 10, que são 200 newtons. Portanto, aqui nós temos 300 para cima, 200 para baixo. Conclusão, esta polia vai subir, certo? Olha lá, ó, 2 telinha que vale 300 é maior que o peso. Conclusão, o corpo sobe. Tranquilinho? Vamos agora calcular a aceleração? Como ele sobe, né, ele está parado e ele começa a subir, então ele tem uma aceleração para cima. Ele tem uma aceleração para cima porque ele tem uma força resultante para cima. Essa força resultante é igual a telinha mais telinha menos T. Então, 2 telinha menos T é igual a MA, aplicação da segunda lei de Newton. Cada telinha vale 150, certo? Então, 2 telinha menos peso igual a MA, 2 vezes 150 menos 200 é igual a MA, 2 vezes 150 é 300, menos 200 dá 100 igual a 20A. Conclusão, 100 sobre 20 igual a igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Aceleração até bastante intensa, né, gente? 5 metros por segundo ao quadrado. Maravilha? A pergunta B, gente, é a seguinte. Se a pessoa deslocar o fio 20 centímetros para baixo, o objeto, né, a polia, vai subir quanto? Gente, deslocando o fio 20 centímetros para baixo, quer dizer que o fio se deslocou por 20 centímetros. Só que esse fio está dividido em 2 partes aqui do outro lado, ó, aqui na polia móvel, tá? Então, para o total de deslocamento dele corresponder a 20 centímetros, eu vou ter 10 centímetros de deslocamento de cada lado da polia. Então, se vai subir 10 desse lado e 10 desse lado, a polia em si sobe 10 centímetros. Conclusão, o deslocamento do objeto, né, do corpo A, dessa polia aqui, corresponde à metade do deslocamento que a pessoa promoveu. Você fala, nossa, Epifa, quer dizer que se tivesse 2 polias móveis, o deslocamento seria 1/4, porque seria dividido por 2 e depois dividido por 2 de novo? Exatamente. Ah, Epifa, mas como o deslocamento que a pessoa promoveu foi de 20 centímetros, então o deslocamento do objeto vai ser 10 centímetros. Exatamente. Muito boa conclusão. Galerinha, sugiro aí muito que vocês deem uma olhada nesse laboratório virtual, tá?
É bem legal e eu vou mostrar para vocês agora. E, lógico, a ideia é que vocês brinquem um pouquinho depois em casa sozinhos aí, para dar aquela fixada nas ideias. Vamos lá ver? Bom, galera, tá aí, tá? Esse material aí do InteractGram, tá? Um material bastante interessante. Então, vamos começar fazendo uma definição importante aqui, ó. Digamos que aqui tenhamos uma escala de distâncias em centímetros, tá? Vamos adotar o centímetro para a gente aqui. E digamos que o nosso dinamômetro, nosso medidor de força, esteja graduado em newtons, tá? O peso desse objeto, então, eu vou definir como sendo 24 newtons. Poderia ser 24 qualquer coisa, né? Poderia graduar em quilogramas, então seria 24 quilogramas, aí seria massa, né? Não peso. Poderia graduar em quilograma-força, né? O KGF. Poderia graduar em DINA e assim por diante, mas vamos usar o nosso padrão, né? Peso, força, graduado em newtons e distância aí graduado em centímetros. Vamos começar a brincar um pouquinho então? Então vamos lá, ó. Vamos puxar aqui o nosso objeto, nosso puxador aqui, né? O nosso dinamômetro. E vamos perceber o seguinte, dá uma olhadinha na tela, gente. Puxei e vou manter em equilíbrio. Para manter em equilíbrio, vejam que a força que está indicada no dinamômetro corresponde a 12 newtons. Todo mundo conseguiu ver? Ó, o dinamômetro aqui vai indicar 12 newtons. Ó, vou mostrar de novo. Olha lá, ó, 12 newtons. Então, para manter em repouso, são 12 newtons. O que a gente já previa, né, gente? Tem uma polia móvel. Então, se o peso desse objeto for de 24 newtons, a força que eu tenho que fazer é de 24 newtons, que nem a nossa aplicação. Lembra? O peso era 100 newtons e a força que eu concluí que a pessoa precisava fazer era de 50 newtons. Legal. Vamos ver agora essa aplicação aqui da esquerda, ó, tá? Essa aplicação da esquerda, onde eu tenho duas polias móveis. E aí, qual é a previsão que eu tenho aqui? É que, como o peso desse objeto é de 24 newtons, então a força que eu vou precisar fazer é de 24 dividido por 4, 6 newtons. Vamos ver se é verdade? Maravilha, puxei. É verdade, gente, ó. Para manter equilíbrio, 6 newtons. Legal, bateu. Agora vamos pensar nessa montagem do meio, que é uma montagem um pouco diferente, galerinha. Dá uma olhada, ó. Você tem uma polia móvel só, que é essa aqui, só que você tem um fio, né, dois fios, né, entre aspas, né, o mesmo fio, mas para polia tá o fio de um lado e o fio do outro. E aí esse fio aqui ele passa por uma polia fixa lá e ele engata de novo na polia. Então você tem três fios. Agora, gente, ao invés da força ser dividida por 2, a expectativa é que ela seja dividida por 3, né? Você tem aqui uma tração, e aqui então você tem T, T e T. E aqui você tem um peso do objeto para baixo. Então, o T mais T mais T, ou T' mais T' mais T', tem que ser igual ao peso do objeto. Então, o T' vai ter que ser igual a 1/3 do peso do objeto. Vamos ver se é verdade? Vamos puxar lá e ver se dá 8? Opa, é verdade, deu 8 mesmo. Maravilha? Vamos trabalhar agora, gente, com a ideia da distância, tá? Então, ó, a gente tem aqui um referencialzinho verde aqui, ó, que está bem no zero, tá vendo? Legal? E a gente tem aqui um outro referencialzinho verde que também está no zero. Como eu tenho uma polia móvel, se eu puxar esse objeto uma distância ΔS, eu espero que a polia suba ΔS sobre 2. Traduzindo, vamos puxar aqui 20 centímetros, por exemplo, e ver se de fato essa polia vai subir 10 centímetros, que é o que aconteceu no nosso exercício anterior. Vamos ver se é verdade? Então vamos lá. Puxei 20 centímetros, cheguei, subiu 10 mesmo, gente. Maravilha, hein? Funcionou. Vamos ver nesse caso? Nesse caso, como eu tenho 3 fios, a expectativa é, se eu puxar ΔS, aqui vai subir ΔS sobre 3. Agora eu não vou puxar 20 não, gente. Porque aí vai ficar 20 sobre 3, vai ser difícil de ver. Vou puxar 15, tá? E se eu puxar 15, a expectativa é que aqui suba 5. Vamos ver se dá isso mesmo? Puxei 15, show, subiu 5, maravilha. E aqui, se eu puxar 20, como eu tenho 1, 2, 3, 4 fios, a expectativa é que ele suba 5. Vamos ver se é verdade? Puxei 20, subiu 5. Show de bola. Então, muito bom, gente. Eu sugiro que vocês entrem aí, ó. O link está aqui em cima, certo? Está linkado lá também na aula. E aí vocês deem uma brincada aí com essa simulação, que é bem legal. Vamos voltar lá? Na verdade, galera, a gente vai voltar aqui para o exercício 14, que é um exercício que eu vou deixar aí como sugestão para vocês fazerem, tá? É bem parecido com
os anteriores, só que agora tem 3 polias móveis, e aí eu estou perguntando algumas coisas aqui interessantes em torno dele. Essa aqui foi mais uma das aplicações das leis de Newton. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se gostou, deixa um joinha aí, escreve aí nos comentários qualquer sugestão, qualquer dúvida aí que vocês tenham, que é sempre um prazer interagir com vocês, certo? Se inscreve no canal também para receber as notificações dos vídeos novos. Beijo para todo mundo, fui!